Fala galera, sou o professor Judão do Colégio COP. Vou resolver algumas questões aqui da prova da UFO 2022-2, tá? Nós vamos começar pela questão 73, prova tipo 1, beleza? Tá aqui bem discriminado pra gente, onde ele fala o seguinte: o derramamento de petróleo que afetou a Amazônia Equatoriana em 2022 atingiu o rio que abastece comunidades indígenas e contaminou uma grande reserva ambiental. Os danos afetaram o Parque Nacional Coiambe-Coca, disse o ministro do Meio Ambiente nesta segunda-feira, de 31 de janeiro, em um primeiro relatório sobre o impacto de emergência. Os itens abaixo demonstram ações que podem ser feitas para minimizar o efeito de derramamento de petróleo no rio Amazônico. Então, ele vai pedir para a gente analisar o que pode ser feito para minimizar esse processo, ok? E ele coloca 4 itens. O primeiro, ele fala assim: a filtragem mecânica com equipamentos laboratoriais capazes de separar água e óleo. Quando você fala filtragem, nós temos que lembrar aqui, essa filtragem mecânica, a primeira coisa é, o que é uma separação mecânica? Lembra que quando você fala de separação de misturas, você tem 2 processos, misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas, você precisa fazer transformações físicas, mudanças de estado. Exemplo, evaporação, destilação simples, destilação fracionada, destilação por arraste, ok? Quando você tem a mistura heterogênea, nós usamos equipamentos, então nós fazemos uma separação mecânica. Então você falando filtragem, significa que eu vou usar um filtro, tá? Esse filtro vai permitir a passagem do líquido e vai literalmente prender ali, nesse filtro, devido ao tamanho de partículas, o sólido. Então, como eu estou falando de um derramamento de petróleo em relação à água, não tem como, já que eu tenho líquidos immiscíveis, usar uma filtração ou uma filtragem mecânica. Então, esse item 1 está errado exatamente porque nós teremos aqui uma separação de mistura heterogênea, que deveria ser sim uma filtração, no caso poderia ser a utilização do funil de separação, mas não uma filtragem comum, tá? Uma filtragem mecânica, beleza? Por isso que o item necessariamente fica errado. Quando ele fala filtragem mecânica ou equipamentos de laboratório. Não, isso realmente fura a questão em si. O item 2 fala o seguinte: uso de barreiras flutuantes de contenção a fim de cercar a mancha de óleo e prevenir a sua dispersão. Primeira coisa importante, quando você fala nessa barreira de contenção, ela é uma barreira flutuante, onde eu sei que o petróleo, tá, dependendo do manufaturamento que ele sofreu, ele pode ser mais denso que a água, mas isso é raríssimo a gente analisar, ok? Então vamos pensar na maneira generalizada. O petróleo é menos denso que a água, porque o principal componente dele é o hidrocarboneto. Então, se esse hidrocarboneto é menos denso que a água, ele fica na superfície, ele vai se espalhando. Para evitar esse espalhamento, a gente usa uma barreira de contenção. Essa barreira de contenção, normalmente, ela é feita de materiais onde você tem polaridades menos acentuadas, em relação, no caso, à água, mas em relação ao petróleo, boa. Normalmente se usa o PVC, tá? O policloreto de vinila. Só que aí eu tenho que saber exatamente a organização do cloro, tá? Então nós temos uma classificação muito pouco utilizada em vestibulares convencionais, que seria a questão quando você trabalha com esse átomo de cloro no PVC, aí eles estando alternados, totalmente alinhados do mesmo lado ou totalmente aleatório. É uma classificação chamada atático, isotático e sindiotático. Independente disso, nós sabemos que essa barreira de contenção é utilizada exatamente para parar essa dispersão do petróleo. Então, é uma maneira, sim, de minimizar esse processo. Então, o item 2 é verdadeiro. Já o item 3 fala o seguinte: adição de grandes quantidades de sabão para que o petróleo forme uma dispersão na água do rio do Parque Nacional. Eu não posso usar sabão. Na realidade, se você usar o sabão, você vai criar, nesse caso, uma reação química, óbvio, onde eu vou conseguir fazer ali a retirada desse sabão. Vou ter reação química, vou ter fenômeno físico, só que nós temos um problema. Isso pode acarretar outros problemas ambientais. Vamos supor, então, que você usa um excesso de sabão, tá? Aí, nesse caso, você tem aves aquáticas. Nós sabemos que elas literalmente só boiam ali por causa da oleosidade da pele, da pena, perdão. Então, nesse caso, eu não posso ter uma quantidade excessiva de sabão, porque eu posso tirar esse óleo e ela, obviamente, pode afundar e não nadar. Entre outros problemas, de você ter a questão de espuma, você tem o problema exatamente da questão de raios solares, não conseguindo
né, penetrar, a oxigenação. Então, a DBO, a demanda biológica de oxigênio, pode ser afetada em relação a isso. Enfim, não posso usar sabão porque eu posso acarretar outros problemas ambientais além do petróleo emissível, ok? Então, o item, nesse caso, está errado exatamente a quantidade grande de sabão. Tá? O item 4 fala o seguinte: utilização de micro-organismos específicos capazes de metabolizar os componentes do petróleo. Micro-organismos específicos capazes de metabolizar os componentes do petróleo. Isso chama-se biodegradação. Eu vou usar determinados micro-organismos, por exemplo, pode ser uma espécie de bacilos, não preocupa saber disso, tá? Mas você tem a biodegradação, que é exatamente isso. Usar micro-organismos para poder fazer a metabolização, a biodegradação desse processo. Então, o item 4 também é verdadeiro, tá? E a gente finaliza isso com a questão 73, letra B de bola.